Capítulo 13, versículo 15. Em nome de Jesus, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então o nosso louvor é por intermédio de Jesus. Por meio de Jesus, então, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós confessamos o nome de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso libertador, Rei dos reis, Rei da glória, Senhor dos senhores. E é isso que nós cantaremos nesta hora e celebraremos o seu nome. Vamos cantar em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. E nesse espírito, com esse espírito transformado, vivificado pelo Espírito de Deus, então ofereçamos a Deus um louvor e uma adoração nesse espírito e em verdade. Amém? Fique em pé onde você está, por favor, todos vocês, ainda que nós não possamos ver seus lábios, adore a Deus aí onde você está. Palmas, alegria. Esse espírito alegre, voluntarioso, cheio de desejo no coração, esse espírito
Feche teus olhos, meu irmão, por uns segundos. Senhor, o Senhor me trouxe até aqui e eu quero entregar uma adoração ao Senhor em espírito, em verdade, na tua verdade, na verdade que há na tua palavra, na verdade que há no nome de Jesus, na verdade que Jesus agora é o ponto de encontro, é o lugar de encontro da nossa adoração com o Senhor. Ó Deus, receba a adoração do teu povo nesse lugar. Sim, Senhor, acima de todos, tu estás. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. E eu declaro também: tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. As mulheres acima de tudo, os homens, os anjos, os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e
glorificando a Deus aí, vai sentando no seu lugar, dando glórias a Deus. Ele está acima de todos, Ele está acima de tudo, entronizado, coroado. Ele é o Senhor, Senhor e Rei. Nós estaremos entoando uma música através do nosso irmão Levi. Enquanto ele canta, a igreja tem a oportunidade de participar do culto, dedicando seus dízimos e ofertas. Participe desse momento do culto, você que já veio preparado para isso, enquanto ouvimos essa canção. Bom, gostaria de agradecer a igreja por toda a ajuda que os irmãos têm dado a mim, no meu ministério, lá no Grupo Web. Não tem sido um trabalho fácil, pois o nosso trabalho é para a gente sair e pregar para outras pessoas, mas nós estamos sempre estando lá e sendo edificados também, tendo aulas e aprendendo algumas coisas a mais que nós não esperávamos aprender. Então eu gostaria de abençoar os irmãos através de uma das coisas que eu tenho aprendido muito lá, que é o cantar.
Amém, Levi. Que bênção poder ouvir, né? Eu creio que até os irmãos, né? Esses dias mesmo, um garoto, agora um homem louvando a Deus, que Deus abençoe muito a sua vida. E parece que você está cantando melhor mesmo, viu, Levi? Né? Que Deus te abençoe. Deus nos capacita com dons, e Deus nos dá dons para que Ele seja honrado e glorificado. Os dons que nós recebemos não são para nós mesmos, mas para a glória de Deus. E todos nós fomos capacitados por Deus, todos nós fomos chamados por Deus, todos nós fomos vocacionados por Deus para glorificar. Aquilo que nós fazemos, aquilo que o Senhor tem dado como habilidade para nós, deve ser usado para a glória do nosso Deus. E o que o Levi acabou de cantar é uma grande verdade. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus conhece a sua igreja. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no último livro, para facilitar a sua vida, você não vai errar, não vai ter dificuldade. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Filadélfia, uma igreja de portas abertas. Vamos dizer todos juntos? Filadélfia, uma igreja de portas abertas. Mais uma vez, vamos lá? Filadélfia, uma igreja de portas abertas. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se, prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, irmãos, por termos acesso a essa rica palavra, essa palavra eterna. Muitos lugares do mundo não têm a oportunidade que nós temos, apesar da pandemia, apesar das limitações que estamos enfrentando. Nós podemos glorificar a Deus, porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e dela nós podemos nos alimentar nessa noite. A igreja é alimentada pelo próprio Deus, sustentada pelo próprio Deus, dirigida pelo próprio Deus, e nós queremos agradecer, porque hoje nós podemos ouvir o Senhor falar conosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, graças te damos pela tua santa palavra. Nós estamos aqui prontos para ouvir o Senhor falar conosco. Nós carecemos da tua palavra, da sua orientação, e pedimos que o seu Santo Espírito, nessa noite,
possa alcançar a vida de cada pessoa presente aqui nesse local, e aquelas que estão nos ouvindo nesse exato momento, aonde elas estiverem, que o Teu Santo Espírito também lá esteja, revelando, convencendo e transformando essas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. É a oração que nós fazemos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Uma igreja de porta aberta. E nós estamos aqui no livro do Apocalipse. E o Senhor Jesus está trazendo um diagnóstico sobre a sua igreja. Jesus Cristo, Ele não é só o dono da igreja. Jesus Cristo não é só aquele que edifica e constrói a igreja. Ele é aquele que conhece a igreja. Jesus Cristo conhece a Pigmorumbi. Jesus Cristo conhece o pastor dessa igreja. Jesus Cristo conhece cada pessoa aqui presente, cada membro. Ele sabe a verdade sobre a nossa vida. E não há como esconder daquele que tudo vê. Quando João escreve aquilo que ele recebe como revelação, nós vamos ver que 7 cartas são enviadas a 7 igrejas distintas. E Jesus conhece cada uma delas. Havia aquela que achava que era rica, mas disse o Senhor Jesus que ela era pobre. Havia aquela que dominava a doutrina, aquela que conhecia a palavra, mas tinha abandonado o primeiro amor. Havia aquelas que professavam uma fé, mas se deixavam seduzir por Jezabel, com seduções e com erros. Havia aquela igreja que vivia essa realidade de poder servir a Deus, e achava que ela era uma igreja viva, mas diz o Senhor que ela era uma igreja morta. Havia aquela igreja que achava que era uma igreja fervorosa, mas era uma igreja morna, a ponto de Jesus, a ponto do Senhor desejar vomitar da sua boca. Quando o Senhor olha para nós, quando Ele fala conosco, Ele diz a verdade. A verdade nem sempre é boa de ouvir, mas é necessária para ouvir. E em todas essas igrejas, o que o Senhor Jesus quer, além de apontar o erro, de mostrar aquilo que precisava ser resolvido, transformado, o que Ele queria que houvesse arrependimento. A igreja de Filadélfia é uma dessas 7 igrejas. Filadélfia, ou Filadelfos, ela significa amor entre irmãos. Amor fraterno, amor fraternal. O nome dessa cidade foi dada por um rei chamado Átalos, porque ele amava muito o seu irmão. E ele pôs o nome da cidade de amor de irmão, amor fraterno. Filadélfia, ela era uma cidade que foi construída, edificada numa deformação geográfica. Ela ficava entre vales e montanhas, e ela servia como uma represa, um lugar onde que, nos ataques militares e os exércitos teriam que passar necessariamente por Filadélfia. Ela então atrasaria esse exército, como se fosse um tampão. Ela, por ser no meio dessas geografias, essa geografia montanhosa, ela também sofria muitos terremotos, muitos tremores. É por isso que Jesus fala que Ele vai colocar a igreja como uma coluna forte. Vocês não mais estarão propensos aos terremotos e os tremores desse mundo. Eu os colocarei firmes na minha presença. Filadélfia é essa igreja
que diz o Senhor que está abrindo uma porta. É uma igreja de portas abertas. Se nós pudéssemos querer trazer para a nossa realidade e aprender a ser uma igreja com essas 7 igrejas, Filadélfia deveria ser essa igreja. Essa igreja de portas abertas. E como é que nós podemos considerar uma igreja de portas abertas? O que pode fazer uma igreja de portas abertas? A primeira coisa que nós podemos ver é que ela pode revelar o seu mestre, ela pode revelar Jesus. Uma igreja existe para revelar o Senhor Jesus, para anunciar quem é Jesus. E nós vemos isso logo no início. Estas coisas diz o santo, aquele em quem não há pecado, não há erro, o incontaminável, o santo, aquele que não pode haver pecado, não pode ser encontrado pecado nele. 1 Pedro 2,22 diz que ele nunca cometeu pecado. Hebreus 7,26 diz que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Ele é diferente dos homens. Ele é santo. E é esse Deus santo que a igreja de portas abertas deve revelar. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu pecado algum. Até mesmo o inferno reconhece que ele é santo. Quando ele se depara com aqueles porcos, com aqueles homens endemoniados, e que ele se aproxima deles, e eles falam assim: o que nós temos contigo? Bem sei que és o santo de Deus. O próprio inferno reconhece quem é Jesus. Quando o anúncio do nascimento de Jesus é proclamado, o Espírito Santo, o anjo dizendo isso para Maria, diz que e o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Jesus é santo. E a igreja deve anunciar a santidade. Deve anunciar que Ele é o verdadeiro, aquele em quem não há mentiras, não há mudanças. Irmãos, glória a Deus, porque nós servimos a um Deus que não muda. A sua verdade é eterna. A sua verdade é para sempre. A sua verdade é garantida, não mudará. Ele é o verdadeiro, e a igreja precisa revelar esse Deus de verdade, esse Deus que ensina a verdade, que é a própria verdade. Filadélfia estava cercado por idolatria, cercado por falsos deuses, cercado por uma cultura grega, cercado por coisas do homem. Mas Jesus é a verdade. E a igreja, mesmo rodeada de tantos erros, pode permanecer e viver na verdade, porque ela conhece aquele que é a verdade, aquele que é verdadeiro. A igreja revela esse Deus que é poderoso, porque diz o texto ainda: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem tem a chave é aquele que pode promover acesso. Quem tem a chave é aquele que pode abrir ou fechar uma porta. Quem tem a chave é aquele que tem autoridade. É aquele que deve ser procurado. É aquele pelo meio de quem nós podemos entrar. Ele é a chave, ele tem a chave de Davi. E diz o texto também que ele é santo, verdadeiro, poderoso, porque ele tem a chave. E ele conhece as nossas obras. Diz o versículo 8. Aliás, ainda sobre o versículo 7, sobre a chave: é aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, porque ele tem toda a autoridade, ele está acima de toda a autoridade. Ninguém pode fazer, ninguém pode fechar aquilo que o Senhor Jesus abriu.
e ninguém pode abrir aquilo que Ele ainda não abriu. Ele é o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, porque uma porta se abriu, e foi o próprio Deus que abriu essa porta, não somente desse prédio, mas na nossa vida, para que pudéssemos conhecê-lo, e pudéssemos aceitá-lo, recebê-lo, e fazer dele o nosso Deus. Uma porta se abriu para você. Você pode dar glória a Deus nessa noite por isso? Ele abre a porta, e a porta que Ele abre, ninguém fechará. Não é que ninguém fecha, ninguém fechará. Não há possibilidade, nem distante, nem lá na frente, em que isso possa acontecer. Ele conhece as nossas obras. Versículo 8: conheço as tuas obras. Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe exatamente o que estamos vivendo, como estamos vivendo, para quem estamos vivendo. Ele sabe quantos aqui estão vivendo para Ele. Ele sabe quantos aqui amam a Ele. Ele sabe quantos aqui estão crescendo nele, buscando a Ele, desejando Sua presença, separando-se do mal, se parecendo com Ele, crescendo cada vez mais à estatura do varão perfeito. Ele sabe quem está se parecendo cada dia mais com Ele aqui nessa noite. Talvez hajam pessoas aqui se parecendo cada vez menos com Cristo. Se esse é o caso na sua vida, hoje é noite de arrependimento para você, porque o Senhor está presente aqui, e Ele te conhece, Ele nos conhece, e Ele quer que nós vivamos na verdade. Conheço as tuas obras. Ele nos conhece, não somente as nossas obras, mas a motivação das nossas obras. Ele sabe se eu estou aqui hoje pregando porque eu sou obrigado a pregar, porque eu simplesmente tenho uma responsabilidade diante dos homens, ou se eu estou aqui porque eu tenho uma responsabilidade diante dele. Ele sabe se eu estou aqui de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a força do meu ser, com toda a alegria de estar na presença de Deus. Ele sabe, Ele nos conhece, e Ele conhece cada um de nós. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus conhece o seu coração. Eu os conheço. Laodiceia, Filadélfia, eu te conheço, conheço as tuas obras. E o versículo 8 é maravilhoso, porque ele diz assim: eis que tenho posto diante de ti, o que, irmãos? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, é verdade. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, é maravilhoso saber que a igreja não depende das suas riquezas. A igreja ela não depende das suas posses. A igreja não depende da quantidade de pessoas que ela tem. A igreja depende do Senhor, que abre portas, apesar de ser pequena. Apesar de não ter, talvez, muitas pessoas, muitos recursos, muito prestígio. Não importa o que nós podemos ter nesse mundo. O que importa é o que nós podemos receber do céu. Se o Senhor está conosco, irmãos, nós poderemos realizar grandes coisas. Porque não está na nossa força, mas está na força do Senhor. Ele é aquele que abre portas, como essa, como essa, como essa, como essa. Ele continua abrindo portas nos nossos dias. Apesar de todas as limitações que nós possamos ter e estar vivendo, Ele é aquele que abre
portas. Oséias capítulo 2, versículo 15 vai dizer que Ele é a porta da esperança. Ele é a porta. Atos 14, 27 vai dizer que, quando Paulo está falando, querendo que os irmãos orassem para que uma porta pudesse ser aberta para a salvação dos gentios. Aí em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo também vai falar uma porta que deveria se abrir. Deus abriria a porta. João capítulo 10, o próprio Jesus vai dizer que eu sou a porta. Eu sou a própria porta. Eu abro a porta, que sou eu mesmo. Eu salvo. Eu atraio o pecador a mim. Eu revelo a ele o seu estado de pecado. Eu mostro a ele que eu sou a única esperança para a sua vida. Eu falo a ele que eu sou o único que pode dar o que homem nenhum pode dar. Jesus é a porta. Aquele que entrar por essa porta, entrará, sairá e achará passagem. No final do Sermão do Monte, Jesus disse que havia duas portas, uma larga e outra estreita. São muitos os que escolhem a porta larga e poucos aqueles que escolhem essa porta estreita. Mas aqueles que entrarem por essa porta que se abre, encontrarão o Senhor, encontrarão a salvação. Apesar do contexto de Filadélfia, de tanto pecado, de tanto problema, de tanta incerteza, de tanto medo, Jesus estava abrindo uma porta. Eis que eu abro uma porta. Irmãos, essa é a porta, essa é a melhor porta que nós podemos encontrar. Quantas reuniões estão acontecendo nos nossos dias? Os governos estão se reunindo, conversando, debatendo, decidindo coisas. As indústrias, os mega empresários estão se reunindo, decidindo o que fazer. Muitas decisões importantes acontecem nessas cúpulas. O Senado, o plenário, os poderosos se reúnem. Portas se abrem para que essas reuniões aconteçam. Mas não há porta mais abençoada, mais poderosa do que aquela que Jesus abre. Os poderes políticos desse mundo não podem salvar. Os ricos desse mundo não podem comprar a salvação. Então, quando Jesus abre uma porta, aquilo que é de mais valioso, mais importante, se abre para o homem pecador. Irmãos, eu quero dar glória a Deus por isso. Porque nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Uma porta se abriu para nós, sem merecermos nada. Não somos importantes, não fomos selecionados por esse mundo, não somos merecedores, somos pobres, pequenos, mas glória a Deus, porque o Senhor abriu uma porta para nós. É esse Jesus que nós precisamos revelar. Uma igreja de portas abertas precisa falar ao mundo que nós encontramos Jesus, que nós conhecemos Jesus, que nós andamos com Jesus, que Jesus está conosco. Igreja de portas abertas. Nosso tempo está quase acabando. O que mais uma igreja de portas abertas pode fazer? Ela pode revelar o seu próprio ministério, o seu próprio serviço, a sua própria identidade, aquilo que ela é como igreja. O versículo 8 vai dizer ainda
eu conheço as tuas obras, mas eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Nós precisamos reconhecer que Deus tem colocado diante de nós uma porta aberta. Irmãos, meus irmãos, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. O Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta para a salvação. O momento que nós estamos vivendo não é momento de portas fechadas, é momento de portas abertas. E eu não estou falando desse prédio, eu não estou falando dessa porta de madeira, apesar de ser importante essa porta de madeira e esse prédio estar aberto. Eu estou falando que o Senhor está abrindo portas de salvação na vida de muitas pessoas. A necessidade, a dúvida, a incerteza, a angústia, as dores, o luto, o choro, tudo isso são tragédias aos nossos olhos humanos, mas que diante do Senhor tornam-se portas abertas para a salvação. Esse é o ministério da igreja. A igreja não é à toa que Jesus, quando falou com os discípulos no encontro com aquela mulher no poço de Samaria, ele disse: ergam os olhos e vejam, os campos já estão prontos para a colheita. Quem é que vai enxergar? Quem ergueu os olhos e vê. O Senhor, irmãos, deseja que essa igreja erga os olhos e veja. Eu sinto que é uma grande oportunidade que nós temos diante de nós, irmãos, uma grande oportunidade. Eu acho que eu nunca vi uma oportunidade tão grande. Não sei se porque a oportunidade é a maior, ou se é porque eu nunca enxerguei mesmo nada de oportunidade. E nesse momento Deus está mexendo muito comigo. Mas eu estou chegando uma grande oportunidade, uma maravilhosa oportunidade, uma tremenda oportunidade, uma fantástica oportunidade. Maravilhosa oportunidade. Mas nós só vamos enxergar quando nós erguemos os olhos. Isso significa, irmãos, que nós não estamos olhando para o lugar certo. Quando Jesus diz que nós deveríamos erguer os olhos, é porque nós não estamos olhando para o campo. Nós estamos olhando para nós mesmos, talvez. Cuidando de nós mesmos. E eu sinto que nós vivemos assim. E não é errado cuidar das nossas necessidades, mas não viver para elas. Não fazer delas o nosso Deus. Não fazer delas o mais importante. Irmãos, com todo respeito, era para estar dando briga para a gente poder estar nesse culto aqui nessa noite. Fila ali. Acaba esse, pastor, que nós queremos entrar, nós queremos cultuar, nós queremos estar juntos. Nós deveríamos estar vivendo um fervor espiritual tremendo, mas nós estamos preocupados com a nossa vida. Nós estamos olhando para as nossas próprias necessidades. E deixa eu falar uma coisa para você. As nossas necessidades só serão supridas no Senhor. As necessidades mais profundas, aquelas que vão te satisfazer, porque nenhuma conquista nesse mundo pode dar satisfação a você. Não pode, não vai dar, esquece, não vai dar. Você pode ter um momento de alegria, você pode ter um momento de realização pela conquista e logo você vai estar vazio de novo. Porque só Deus pode satisfazer plenamente a alma, o coração, a mente e a vida do homem. Nós precisamos considerar a nossa maneira de andar. O ministério da igreja, o serviço da igreja, o papel da igreja, irmãos, é poder viver as oportunidades, reconhecer as oportunidades. Aquela igreja tinha um monte de dificuldade, de desafios, mas o Senhor estava abrindo uma porta para ela. E talvez, irmão, seja essa a nossa realidade. Talvez você possa olhar assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, as dificuldades e as lutas. Irmãos, talvez eu não saiba mesmo em detalhes, mas eu estou até pronto aqui para orar com você a hora que você quiser.
A hora que você quiser, meu irmão, a hora que você quiser. Nós podemos orar juntos, chorar juntos, o que for necessário. Mas o que nós mais precisamos mesmo é buscar a Deus, porque as nossas necessidades serão supridas no Senhor. Esse é o ministério da igreja. Havia um monte de possibilidades para aquela igreja. Versículo 8, a parte B, diz assim: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10, parte A: porque guardaste a palavra da minha perseverança. O que é que a igreja deve fazer? Qual é o ministério da igreja, irmãos? Guardar firmemente a palavra de Deus. O que é guardar, pastor? É trancar, é colocar no cofre, para ninguém pegar a Bíblia, minha Bíblia. Irmãos, guardar é se apropriar da palavra, é trazê-la para dentro, é fazer dela a sua vida. Guardar a palavra não é guardar para você, é distribuí-la, anunciá-la, vivê-la, manifestá-la, afirmá-la, cantá-la. Quando nós cantamos, nós estamos anunciando essa palavra. Quando nós estamos testemunhando, nós estamos revelando essa palavra. O ministério da igreja, irmãos, é viver na palavra, permanecer na palavra, não se desviar. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que eu sinceramente, eu acho que eu e todos os pastores estamos assim, preocupados de tanta coisa que você pode ouvir, de tanta coisa que você pode ouvir. Aliás, cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria, irmãos. Idolatria não é só uma imagem de escultura. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Cuidado com a idolatria. A gente não percebe, irmãos. A gente não percebe. Não é intenção, muitas vezes. Mas muitas vezes nos tornamos idólatras de homens. Irmãos, só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ele é o alvo, Ele é o centro. Ele está no trono. Nenhum homem pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Por mais abençoado que ele seja. Eu creio que o homem mais abençoado, mais fiel ao Senhor, jamais vai querer isso. Como Paulo, como Pedro. Não aceitaram. Não deveriam aceitar. Aquela igreja, irmãos, ela guardou firme a palavra de Deus. Haviam possibilidades, mas a palavra de Deus era aquilo que era mais importante. Haviam muitos caminhos, soluções, métodos, meios para a igreja de Filadélfia viver ali em Filadélfia, mas ela escolheu guardar firme a palavra do Senhor. Guardou a palavra e foi fiel ao nome do Senhor. Versículo 8 vai dizer ainda: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não deixando de pregar a verdade, não minimizando o pecado, não se tornando um jeito de ser igreja gostoso de estar, sem que houvesse arrependimento. O melhor que uma igreja pode fazer, irmãos, o melhor de amor que uma igreja pode fazer, pregar a verdade, permanecer na verdade e anunciar a verdade. O ministério da igreja é permanecer na verdade, mesmo diante das oposições. Versículo 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amo. Perseveraram na palavra, guardaram a palavra, e agora o Senhor estaria abençoando, diante de um grupo, possivelmente de judeus, que estavam ali condenando, os crentes de
permaneceram fiéis, e o Senhor Jesus conhecia tanto Filadélfia, a igreja de Filadélfia, quanto esses judeus, essa sinagoga, aqueles que se diziam ser os detentores da verdade. Os críticos de plantão, os acusadores, os caluniadores, os falsos crentes. Se tem uma coisa, irmãos, que é terrível, é a falsidade. Diante de Deus, não há como enganar o Senhor. E o Senhor está falando, irmãos, que aquela igreja deveria se satisfazer nessa fidelidade. Meu irmão, minha irmã, nunca se desvie da palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer. Vamos permanecer firmes na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Alguns vão dizer, não falou que vinha logo, está demorando. Logo em seguida ia ter o nosso, e eu estava vendo ali uma pessoa jogando minha posição, eu falei assim, mas quem que escalou esse rapaz aí? Está afundando o time, porque se fosse eu, não, eu entrei lá, mas foi um fiasco. No meu jogo, outro jogo, né? Porque nós temos uma facilidade de olhar para alguém, criticar alguém, o defeito naquilo que se faz. A gente sempre faz melhor. Sobre aqueles que estavam exercendo oposição sobre os filhos de Deus. Cheio de dificuldade. E é interessante o versículo 10, porque ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja confia em Deus, a igreja espera no Senhor, a igreja sabe que o Senhor está à frente de todas as coisas. Bom, dificuldades virão, lutas virão, tribulações virão, desafios virão, mas nós devemos confiar nas promessas do Senhor, nós devemos confiar na palavra do Senhor, porque é isso que Jesus está dizendo. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Eu te guardarei, eu serei contigo. Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com a igreja. O meu espírito, eu vou, mas meu espírito virá. Ele estará, ele os ensinará, ele os capacitará, ele será aquele que vai convencer os homens. Deus está conosco. Apesar das lutas, o Senhor está conosco. Apesar das enfermidades, Deus está conosco. Apesar do desemprego, Deus está conosco. Apesar das lutas do casamento, o Senhor está conosco. Apesar de não ser fácil criar filhos nos nossos dias, mas o Senhor está conosco. E nós devemos crer nessa verdade. É ministério da igreja, é o papel da igreja, viver e afirmar essa verdade. E por último, irmãos, a igreja que tem as portas abertas, ela deve revelar a sua mensagem. E o versículo 11 é maravilhoso, irmãos, porque diz assim, vamos ler todos juntos a primeira parte? Vamos lá? Venho sem demora. Vamos ler todos juntos de novo? Venho sem demora. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais, a manifestação dos sinais, elas estão cada vez de surpresa. Jesus vem como ladrão. Deveríamos viver, irmãos, essa realidade, anunciando essa verdade. E ainda, dentro dessa mensagem, é que Cristo é a nossa segurança. Olha o que diz, voltando lá para o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11 ainda. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, os seus galardões, a retribuição daquilo que o Senhor vai entregar a nós. Cuidado, conserva. Cuidado para que ninguém tome de você, ninguém faça você desviar, sair do caminho. Cuidado com as companhias, cuidado com as influências, cuidado com os noticiários, cuidado com a política, cuidado com aquilo que se ouve. Cuidado.
Versículo 12. Ao vencedor. Irmãos, eu estou aqui. Quantos estão aqui, irmãos, nesse grupo aqui, ao vencedor? Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Não mais agora, irmãos, daquela insegurança de Filadélfia, mas coluna, santuário, firme. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É essa segurança que nós temos no Senhor, dessa viva esperança, esperança eterna, anunciada pela sua palavra. E ele termina o versículo 13 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é para nós, irmãos. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra não é uma palavra para o mundo, é uma palavra para a igreja. Quantos aqui são igreja, irmãos? Deixa eu ver aqui. Quem aqui é igreja? Igreja de Cristo. Então diga assim: essa palavra é para mim, pastor. Diga aí. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas pode revelar o seu mestre, seu ministério e sua mensagem. Seu mestre, seu ministério e sua mensagem. Você está vendo a foto de várias pessoas aí. Tem muitas aí que você não conhece. Garanto que tem. Por que nós estamos mostrando essas fotos? Para que você perceba quantas oportunidades nós temos. Para que você entenda que esse tempo é um tempo de estarmos com portas abertas. A porta aberta pode estar lá na sua casa. Deixe a porta aberta lá na sua casa. A porta aberta pode estar no seu carro, dirigindo, com o que você trabalha. Abra a porta. Onde você trabalha, no local que você trabalha, na sua rua, abra a porta da igreja. Faça da sua rua Filadélfia. Viva como Filadélfia. Seja como Filadélfia. Muitas dessas pessoas aqui, irmãos, são fruto de encontros, contatos, necessidades, dificuldades. Essa porta está aberta aqui, irmãos. Toda semana essa porta está aberta. E antes eu estava abrindo só um lado, agora estou abrindo os dois lados, irmãos. Se desse para abrir mais, eu ia abrir mais. Manaus até falou: pastor, tem misericórdia, pastor, suja muito. Eu falei: Manaus, mas tem que abrir a porta. Desculpa, vamos ter que abrir a porta. Para que as pessoas saibam que existem portas abertas aqui, que são bem-vindos. Não importa quem é, o que está vivendo, são bem-vindos. Há uma porta aberta aqui no Jardim Morumbi, irmãos. Há uma porta aberta onde você mora. Uma igreja de portas abertas, irmãos. É essa igreja que revela o seu mestre, seu ministério e a sua mensagem. Qual é o desafio para nós, pastor, hoje? Sermos uma igreja de portas abertas. Talvez alguém que esteja nos ouvindo agora ainda não tenha passado por essa porta. Ainda não tenha tido encontro com Jesus. Jesus é a porta da salvação. A única porta da salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há outra porta. Não há outro pastor. O que vem depois dele é ladrão e salteador. Mas ele é o pastor. Você tem oportunidade. Talvez, não sei se todos aqui já tenham Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que está nos ouvindo, onde você está. Nós temos a oportunidade hoje de entrar por essa porta. Queria convidar
convidar você a fechar os seus olhos agora, nós vamos orar. Eu queria dar a oportunidade para você de manifestar a sua decisão de passar por essa porta, que é Jesus. Se você que está nos ouvindo pela internet tem esse desejo, você pode fazer isso. Mande a sua mensagem. Mande a mensagem: pastor, eu quero passar por essa porta. Pastor, eu quero Jesus. E nós entraremos em contato com você e com alegria o ajudaremos a viver essa nova vida com Cristo. Mas talvez haja alguém aqui que ainda não tenha Jesus. Eu acredito que todos, não sei se há alguém, todos estão orando. Alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se você ainda não fez isso, pega a sua mão. Hoje é o dia da salvação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Erga a sua mão que você está, eu vou orar por você. Alguém aqui? Creio que não há ninguém. Então agora, você que é a igreja, que você olhe mesmo assentado, que você considere a palavra do Senhor dessa noite. O Senhor deseja fazer de você, Filadélfia, uma igreja de portas abertas. Aonde você está, o que você vive. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra. Pai, faz de nós, Filadélfia, Pai, nos ajuda a sermos como essa igreja, uma igreja que conhece a Jesus, anuncia Jesus, sabe quem Ele é, o verdadeiro, o santo, o poderoso, aquele que abre portas que ninguém mais pode abrir, e ninguém pode fechar se não abrir. Aquele Deus, faz de nós, Pai, uma igreja que permanece na Tua palavra, que não abandona, pode ser até pequena, Deus, diante da grandeza desse mundo, das riquezas desse mundo, mas ela é fiel à Tua palavra, e permanecendo fiel, o Senhor vai abençoar, e portas serão abertas, e a oposição será vencida, no seu tempo, da sua forma. Senhor, nos ajuda a sermos essa igreja que tem uma mensagem, de que Cristo vai voltar, de que Ele vem sem demora, que nós possamos ser essa igreja que anuncia, ó Pai, a necessidade de permanecermos firmes e não perder o nosso galardão, não, ó Pai, não permitir com que alguém tire de nós aquilo que o Senhor está nos dando. Nos ajuda, Senhor Deus, a poder caminhar firmes no Senhor, portas abertas, para que possamos, ó Pai, um dia estarmos na glória, sermos como essa coluna firme, pertencemos à Nova Jerusalém, temos, ó Pai, a identidade do Senhor, seu nome escrito em nós. Pai, nos abençoe, nós esperamos, ó Pai, nós desejamos esse momento. Podemos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos esse encontro glorioso. Pai, mas nos ajuda a entender, Deus, a necessidade de vigiarmos, porque fora ficam os cães, os impuros, os idólatras, aqueles que não vivem e não praticam a justiça. Pai, nos ajuda a vivermos nesse tempo como uma igreja de portas abertas, olhos erguidos às oportunidades que o Senhor está nos dando. Fica conosco, é a oração que nós fazemos, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós vamos ter ainda, irmãos, a ministração da ceia do Senhor. Eu queria cuidar dos nossos irmãos que vão nos auxiliar aqui para que possamos participar da ceia. E o texto da ceia, o texto ali de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, vai dizer que nós devemos comer o pão, beber o cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que nós estamos constantemente, irmãos, celebrando a ceia, porque nós devemos fazer isso até que Ele venha. Todas as vezes que nós estamos ministrando a ceia, participando da ceia, nós estamos anunciando que Jesus Cristo está voltando. E se você é membro dessa igreja, membro de uma outra igreja evangélica,
batizado, desceu as águas, está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja. Convido você a ficar em pé nesse momento e nós vamos então receber os elementos, o pão e o cálice, né, de uma única vez, por conta dessa pandemia. Agora estamos, né, entregando já o pão com o cálice. Então, quando cantamos, você vai receber, e nós estaremos juntos participando da ceia do Senhor Jesus. Lá no Calvário, uma porta se abriu da salvação. E hoje essa porta continua aberta para que os homens possam ser salvos.
ao Senhor. Não sei se você já pegou o seu pão. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu corpo que foi entregue por nós. O pão continua sendo pão. Esse pedaço de pão não nos santifica, não nos faz mais crentes, mais santos, não nos enche da presença de Deus. Esse pedaço de pão, ele só representa, aponta para o sacrifício de Cristo, e ele é oferecido a todos os homens, todos aqueles, quando recebem a Jesus e aceitam o sacrifício que ele fez. Se você está com um pedaço de pão aí na sua mão, glória a Deus pela sua vida, porque você aceitou o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Mas se você não está participando nessa noite, você ainda continua distante, condenado. Não importa o quanto você vai à igreja, não importa o quanto você seja uma boa pessoa, não importa o quanto você ajude alguém, o único meio, o único caminho pelo qual nós podemos estar na eternidade é através de Jesus. Então, nós vamos agradecer a Deus pelo pão que representa o corpo de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor de amor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse amor tão grande por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá o privilégio de estar diante da Tua presença, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Pai, que ali padeceu diante do meu pecado, diante dos nossos pecados, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que nos abençoa, o Senhor é um Deus que nos dá, ó Pai, o privilégio de estar vivo, Senhor Deus, diante da Tua presença. Eu te louvo, Pai, por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos juntos participar do pão. O texto de Paulo aos Coríntios diz que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei para o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. De igual maneira, o cálice continua sendo apenas um cálice de suco de uva. Ele não nos purifica. O que nos purifica é o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado ali na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É através do sangue de Jesus. Mas esse cálice, esse suco, representa o sangue de Cristo Jesus que foi derramado por nós. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar agradecendo a Deus pelo cálice que representa o sangue de Cristo. Pai, muito obrigado, porque um dia ali na cruz, o Senhor derramou o seu sangue, entregando a sua vida por nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque uma nova aliança foi estabelecida naquele momento. E através dessa aliança que o Senhor oferece aos homens, os homens podem, ó Pai, ser perdoados, justificados, lavados, purificados e receber a vida eterna. Pai, muito obrigado,
por tão grande amor. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. É a oração que fazemos, é no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Vamos juntos participar do cálice. Amém, aleluia. Você pode dar glória a Deus essa noite? Glória a Deus, porque Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Se puder, fique de pé aí, mesmo com máscara, limitação, mas vamos louvar ao Senhor. Adore ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Adore ao Senhor com toda a verdade. Ele está aqui, nos conhece. Ele receba a perfeita adoração do Senhor. Então, continuemos. Israel.
Eu quero dar uma palavra para você, que você viva o Evangelho, que você viva Jesus, que você ame o Senhor, que você viva cada dia dessa semana para a glória de Deus, que você não permita com que as suas coisas, as suas necessidades, aquilo que é seu sonho, se coloque antes do Senhor. Que o Senhor reine, que o Senhor seja Deus, que Ele esteja no lugar mais alto da sua vida, e certamente o Senhor vai cuidar de você, vai te conduzir com sabedoria, e você vai ser abençoado naquilo que você for fazer. Mas coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Como nós cantamos, se envolver. Se você deseja se envolver com pessoas, com vidas, se você nessa noite vislumbra portas abertas, se você nessa noite quer abrir portas na sua vida, eu quero que depois você me procure, tá bom? Agora não, nós vamos para nossa casa, não vamos poder ficar conversando aqui, mas me procure. Como eu queria ter um congestionamento lá no meu WhatsApp ou no meu telefone, no meu número particular, de irmãos e crentes. Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, quais os passos que eu tenho que dar? Pastor, me ajuda. Pastor, eu quero ser um crente produtivo nessa terra. Pastor, eu quero ser um crente que abre portas para a salvação. Pastor, eu quero viver para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, que essa seja a resposta da sua vida à palavra do Senhor nessa noite. Não permita com que o que você ouviu seja apenas mais um dia em que você esteve nesse lugar. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o dono da verdade. E nós sabemos que só o Senhor pode convencer os homens da verdade que o Senhor mesmo declara. A nossa oração, Deus, a minha oração como pastor, é apresentar a vida da tua igreja, não somente os meus irmãos que estão nesse momento aqui no templo, mas aqueles que estão em casa, participando desse culto, aqueles que ainda irão participar. Pai, que o Senhor, que seja o Senhor a produzir mudanças na vida da tua igreja, que seja o Senhor a abrir portas, que seja o Senhor a fazer de nós uma igreja Filadélfia aqui no Jardim Morumbi. É a oração que nós fazemos. Ó Pai, que essa semana seja uma semana abençoada, dirigida e conduzida pelo Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Quando toda a igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Dá um sorriso aí com o olhar, tá bom? Dá uma semana com o olhar aí. Que Deus te abençoe. Ó, saindo daqui, irmãos, direto, tá? Sem aglomerar, sem parar de fora, tá? Infelizmente temos que ir embora.